Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda à nossa live de aquecimento, nosso podcast Café com Casa. Seja muito bem-vinda. Já pega o seu café, já se acomoda, porque essa é uma série de lives de aquecimento que antecedem o nosso evento maravilhoso, que é a sua casa harmonizada, que vai começar agora no dia 19 a 23 de setembro. E você precisa se inscrever entrando no grupo de alunos exclusivo e gratuito, que está lá no link da minha bio. Depois que acabar a aula, você vai lá e se inscreve para você receber todas as notificações das aulas, os PDFs, a apostila, enfim, todo o material necessário para que você gere a maior transformação. Talvez uma transformação única através do nosso evento Jornada, a sua casa harmonizada. Mas enquanto isso, nós ficamos aqui nas nossas lives de aquecimento, com o nosso Café com Casa. Você já pegou o seu café? Ou chá, não tem problema, né? O que você curtir agora cedo. Friozinho aqui em São Paulo. E para quem não me conhece, eu sou Elaine Alberico. Eu sou arquiteta, eu sou designer de interiores, holística e sou também ativista quântica. E hoje nós vamos falar sobre o que vocês sempre me pedem. Elimine os sintomas da casa doente de maneira mais rápida, tá? Ó, Ionar, bom dia. Thaís, bom dia. Bente Criou das Ostras. O pessoal já tá chegando. Vai pegando aí seu chá, seu café, que hoje a gente tem muito papo pela frente, tá? Então, o que é uma casa doente? Tem gente que já ouviu falar, tem gente que nunca ouviu falar. Pra gente aqui do canal, ou pra gente aqui das mídias, quem já me acompanha já tá muito acostumado ouvindo eu falar em todos os eventos da casa doente. Mas quem tá chegando agora, fala, como que uma casa pode ficar doente, Elaine? O que é isso, né? Eu achava que eram só pessoas, animais que ficavam doentes, até plantas. Agora, a casa... E antes de eu entrar numa introdução, eu quero contar para vocês a história da Eva, tá? A história da Eva pode ser que você se identifique, porque a Eva, ela morava numa casa doente. E com a história dela, talvez você caia algumas fichas aí para você, e aí você entenda o que é realmente a casa doente. Vamos lá. A Eva, ela morava naquela casa há anos e tinha problemas com a casa pelos mesmos anos. Nada parecia funcionar. Não importava o que ela fizesse. Passava fins de semana trocando de quarto, movendo cadeiras e mesas, objetos, apenas para tentar acabar com um espaço que lhe parecia estranho e desconfortável para viver. Gastava algum dinheiro em decoração e armazenamentos, mas não resolvia o problema. Faltava alguma coisa na casa da Eva. Um problema que ela, no fundo, nem sabia qual era. Só se encontrava em um mesmo pensamento. Decorava a casa, mas sabia que algo tinha que mudar naquela casa da qual ela não se orgulhava. Às vezes até tinha muita vergonha. Mas a casa era só um ponto. Todo o resto parecia desequilibrado. Na agonia de suas relações, a casa dela só transbordava um grito reprimido. Há tempos, Eva não mergulhava profundamente em si, com segurança. Priorizar todos ao redor, família, amigos, animais de estimação,
em troca de proteção. Ah, isso era menos dolorido. Os seus sonhos nunca saíam do papel. Eram sempre prorrogados, empurrados com a barriga, até pesar. Ela tinha medo. Eva sentia muito medo. Medo de não dar conta de tudo. Medo de ficar para trás. Medo de não ser amada. Medo de ser julgada. Isolada. Não tinha mais energia. Eva tinha medo de solidão. Há tempos não sorria um riso verdadeiro de quem se ama e sabe o seu poder. E sua casa? Esta revelava suas crenças herdadas da família e suas próprias necessidades e identidade estavam soterradas embaixo daqueles ambientes que simplesmente não funcionavam mais para ela. Até tinha uma geladeira nova, uma almofada colorida, flores pelos cantos. Ela tinha o controle e não precisava que alguém lhe dissesse onde colocar o seu sofá. Ou se devesse ou não ter abajures de mesa, em vez de luminárias de chão, porque já estava tudo preenchido. A casa só estava dizendo a ela que o que Eva precisava, em vez de tudo isso, era preencher outro vazio. O vazio da casa dela. O vazio da sua casa interior. Bacana, né, gente? Ó, a história da Eva acontece muito com a gente, por um momento ou outro da nossa vida. Porque, como eu sempre digo, a nossa vida ela é uma roda, né? Ela é uma roda, a roda da fortuna, a roda da vida, enfim, como você queira chamar, de altos e baixos. Por quê? Porque nós estamos num processo evolutivo. Nós, em momentos da vida, estamos com mais prosperidade. Em outros momentos, alguns obstáculos, alguns problemas permeiam a nossa vida e a gente se desestrutura. E tá tudo certo, isso faz parte da nossa vida. E a história da Eva, que é essa que eu acabei de te contar, ela permeia a nossa vida de tempos em tempos. E a casa, como eu sempre digo, que é a nossa maior ferramenta de desenvolvimento pessoal, ela mostra esses sintomas do nosso desequilíbrio interior. Então, quando a gente aprende a mapear, a olhar como a casa está se comportando, a gente começa a aprender mais sobre a gente. Porque a casa ela é um organismo vivo. Ela pulsa uma energia que é um reflexo do nosso interior. E a casa doente, quando eu falo a casa doente, é quando o nosso interior está em desequilíbrio, teoricamente doente. Não só o físico, porque às vezes a gente fica doente. A nossa vida fica doente, o nosso emocional se desequilibra e a gente passa por camadas até chegar no nosso corpo. Então o nosso templo divino, o nosso corpo, o nosso organismo, ele também adoece por conta do nosso desequilíbrio emocional. E a casa, ela também mostra isso pra gente. Quando a gente aprende a olhar para ela e a entender que ela está conversando com a gente começa a entrar num processo de cura. Então, o que é a casa doente? É a casa da Eva. É quando a gente sai, se desconecta da nossa essência em equilíbrio, do nosso ser espiritual, e começa a materializar isso na nossa vida. Né? Não é só a casa que fica doente, o carro fica doente, né? As pessoas à volta, como elas se comportam com a gente, mostra o que nós estamos vibrando, porque a nossa vibração tem uma sintonia direta com o universo. É um imã, como eu falei na aula passada, que foi ontem. Então a gente atrai, né? A gente manifesta ao nosso redor o que está 100% dentro da gente vibrando. E a casa, ela entra nessa conversa com a gente, por quê? Porque a gente passa pelo menos 1/3 da nossa vida dentro da nossa casa. Por isso que a casa é a maior ferramenta do nosso desenvolvimento. Então, a gente olhar para esses pequenos sintomas ou grandes
vai fazer com que a gente entre num processo de desenvolvimento mais rápido. A gente sai dos olhos vendados, de culpar os outros, de uma posição de vitimismo. Para quê? Para a gente se empoderar. Ok, eu estou vendo isso na minha casa, eu já sei que quando isso está acontecendo na minha casa, está acontecendo dentro de mim. Então, opa, eu não quero a minha vida em desequilíbrio. Então, bora trabalhar tudo isso. Então, eu vou entrar num processo de autoconhecimento, vou curar esses problemas, esses sintomas da minha casa, físicos, que daqui a pouco a gente vai chegar lá, eu vou falar para vocês alguns sintomas. E ao contrário, eu já vou entender, vou curar minha casa, vou consertar a minha casa. E ao contrário, vou entrar no processo de desenvolvimento e vou colocar curas na minha casa para pulsar e me ajudar como um remédio. Quando a gente está doente, o nosso corpo físico está doente, a gente não vai no médico e a gente toma um remédio, teoricamente, né, de várias opções, seja homeopatia, alopatia, aromaterapia, terapias alternativas, não importa. A gente vai atrás de um remédio para cura, para o nosso corpo, para a nossa alma. Na casa, a mesma coisa. A casa pulsando doenças, a gente também vai colocar curas nessa casa, para que ela, ao inverso de nos prejudicar, ela vai nos beneficiar. Por quê? Porque quando a casa está doente, com esses problemas que eu vou falar daqui a pouco, a gente fica mais doente. Vocês já entraram, por exemplo, num espaço de muita dor, num ambiente de muita dor? Por exemplo, teve uma época que eu morei em Salvador. E aí, Salvador, cidade maravilhosa que eu amo de paixão, sou paulistana, tá, gente? Mas eu morei 1 ano em Salvador. E eu, como uma boa arquiteta que ama arquitetura, eu visitava muitos museus. É uma cidade belíssima, com muita história. Só que muita história. Tem muitos locais lá que mostram as senzalas, os espaços onde os escravos ficavam detidos. Não sei se você já entrou num local assim, onde teve muita dor, onde as pessoas sofreram demais. Qual é o sentimento que a gente tem? Quando eu entrava nesses lugares, e eu queria ver, queria conhecer a história, queria conhecer a arquitetura, como eram aqueles espaços, porque são espaços abertos à visitação. Qual é a sensação que a gente tem? A gente não fica feliz. A gente sente o quê? Tristeza, na maioria das vezes. Angústia. Você começa a passar mal, tem gente que passa mal realmente, isso você traz para o físico. Às vezes você sente dor de cabeça. E aí eu olhava aqueles espaços, mas eu não conseguia ficar ali muito tempo. Eu olhava aquela história, lia sobre o local, mas eu saía de lá. E quando eu saía, às vezes eu estava com dor de cabeça. Por quê? Porque a energia daquele espaço, às vezes se conecta com você e te traz essa sensação. E isso eu coloquei num exemplo macro, super mega macro, onde as pessoas sofriam demais. Mas isso pode estar acontecendo na nossa casa. Às vezes você nem consegue ficar na tua casa. Às vezes é muito comum aqui eu falar, é a casa do bem-estar, a casa da alegria, a casa da felicidade, mas às vezes isso não está pulsando aí na tua casa. Você quer ficar na rua, você quer passar mais tempo na rua porque você não consegue ficar dentro da tua casa. Sendo que a nossa casa, ela deveria ser o nosso maior templo de alegria, de felicidade. Não é isso? E, no entanto, muitas vezes você não consegue ficar dentro de casa. Ó, o pessoal chegando! Seus maravilhosos! Acordaram cedo, né? Ó, para vocês, ó. Itamar Souza já chegou, Story, Vis Brand já chegou, Carla maravilhosa, sua linda, Thaís, Silvana, Helena, Jurema, minha maravilhosa, Luninha, Romin Hertz, Moura, Ricardo maravilhoso. Ó, vocês não me deixam aqui falando sozinha, vocês estão acordando tarde, pensa que a Pro não tá aí de olho em vocês? Ó,
Vocês estão me mandando direct com uma cara lavada. Pro, fiquei dormindo, perdi a aula. Ó, Aninha maravilhosa entrou também, um beijo pra você. Perdi a aula, fiquei dormindo, acordei eu não tô acreditando que vocês estão dormindo e perdendo essa aula. Parabéns para vocês que estão acordados aqui comigo, 7h30, gente, da manhã, nem é tão tarde. Ó, eu já tô pronta para sair daqui e já entrar numa reunião. Bora trabalhar, bora acordar pro dia, bora ir, né, atrás das nossas metas e sonhos. Sejam muito bem-vindas quem tá aqui ao vivo comigo. E quem não acordou, né, infelizmente às 7h30, amanhã ainda tem essa oportunidade, porque nós vamos com a nossa live de aquecimento até o fim da semana que vem. Assiste depois, né, aula gravada. Mas o que nós estamos falando aqui dos sintomas da casa doente são esses sintomas que eu acabei de falar, que às vezes você não fica na tua casa. Ou você acabou de decorar a tua casa tá linda, tua casa tá maravilhosa, tem o arquétipo da beleza pulsando nela. Mas tá faltando alguma coisa. Você não se sente ainda bem dentro dela. Sua casa provavelmente está doente, tá? E os benefícios da gente buscar a cura é exatamente isso. É da gente o quê? Colocar boas energias dentro da casa para que a gente fique bem dentro do maior espaço, o melhor espaço, o espaço divino que é a nossa casa. E qual é a vantagem de eu me sentir bem, Pro? Qual é a vantagem de eu me sentir bem na minha casa? O bem-estar dentro da casa, a harmonização da casa, através da decoração holística, nos traz o equilíbrio interior, o alinhamento emocional e vibracional, que faz com que a gente cocrie a nossa realidade dentro das nossas metas e sonhos. Simples assim. Você quer motivo maior para você curar a tua casa doente? Você deixar a tua casa pulsando com boas energias para que você crie esse estado emocional, esse pacote vibracional saudável e modifique a tua realidade, modifique a tua vida, cure a tua casa física, que é o teu corpo. Vá atrás da sua prosperidade financeira, comece a cocriar dinheiro na tua vida, comece a ter boas relações familiares, teus filhos, as pessoas que chegam na tua casa, teu marido, tua esposa, teu namorado, namorada, parceiro, os amigos, os bons relacionamentos, sucesso nas suas atividades, nas coisas que você se propõe a fazer, conexão divina com a tua espiritualidade para a tua evolução, prosperidade em todas as áreas da tua vida. Só para isso. Para tudo isso, a gente precisa curar a nossa casa. Mas para de conversar aí, para de falar o que é a casa doente, me fala logo quais são os sintomas que eu quero aqui ver na minha casa. Então vamos lá, primeiro lugar é a gente entender o que é certo a gente olhar e o que é errado a gente olhar. Antes de eu falar desses sintomas, tá? Então a gente tem que entender que eu vou pincelar algumas coisas, mas isso não é regra, porque cada pessoa é um pacotinho de crenças, de pensamentos, emoções e comportamentos. Então pode ser que não faça sentido para você. E tá tudo certo. Eu vou dar algumas diretrizes, mas não é regra, ok? Então isso precisa a gente entender. Segundo, que você não precisa ficar encanado que, queimou uma lâmpada, meu Deus do céu. Já tô com um problema, já minha casa já tá doente. Não, né, gente? Porque a casa, ela é também uma estrutura física. E ela precisa de reforma de tempos em tempos. Então, o que é errado você avaliar como casa doente? Os problemas de manutenção da casa. Poxa, você tá aí com 10 anos com a sua casa, você nunca pintou tua casa? Ela vai, o quê? Ela vai mofar, ela não tem um sistema de impermeabilização, ela vai descascar, ela vai estar sujeita às intempéries, né? Chuva, sol, vento, né? As lâmpadas da tua casa começaram a queimar.
Quanto tempo essas lâmpadas estão aí? Ela tem um prazo útil de funcionamento. Então, não tem casa doente, tem casa em manutenção. Casa que precisa ser cuidada. O cuidado, o zelo com a casa física, com a estrutura da casa. Piso, teto, paredes, portas, janelas, parte elétrica, parte hidráulica, né? Parte civil da casa. Os móveis, os tecidos precisam ser limpos. Então, isso não é casa doente. Isso é casa precisando de reforma, tá? Então, isso é errado você avaliar como casa doente. Agora, recorrência de uma casa já em manutenção, problemas recorrentes, isso sim é casa doente. Você vai lá, lâmpada queimou. Ok. Troquei a lâmpada. Lâmpada nova. Passa 2 minutos, 2 dias, lâmpada queimou de novo. Vou lá e troco. Passa mais 1 mês, várias lâmpadas queimando. Lâmpadas novas. Opa, liga meu sinal de alerta. Existe algo aqui vibrando dentro dessa casa, se comunicando, exteriorizando a emoção que está conectando com a minha casa e deixando ela doente. Então, a recorrência faz com que eu crie o meu alerta. Isso sim é verificar o sintoma correto, tá? Então, eu vou dar aqui para vocês por onde a gente vai começar a curar a nossa casa. Alguns sintomas. Vamos começar com a parte hidráulica da casa. A parte hidráulica ela está relacionada a 2 aspectos. Aos aspectos emocionais nossos e aos aspectos financeiros. Então, toda a parte de água da casa, da hidráulica, toda a parte molhada da casa, ela está relacionada ao que eu estou sentindo. A nossa parte emocional e também aos meus problemas, aliás, a minha prosperidade financeira, dinheiro. Então, o que é isso, Pro? Bom, quais são os problemas? Quais são os desequilíbrios da casa relacionados à água? O primeiro deles e mais comum são os vazamentos. Vazamento, sabe quando a casa tá lá, né? Começa a chover, começa a entrar água por todo canto? Ou né, lá na pia da cozinha, você liga a torneira, começa a vazar pelo cano, aí você vai lá e conserta, continua vazando. Conserta de novo, continua vazando. Aí conserta na cozinha, começa a vazar lá no banheiro. Conserta no banheiro, dá uma chuvinha qualquer, começa a entrar água na casa. Infiltração e vazamento são problemas. Infiltração, vazamento e mofo são problemas relacionados à água. O vazamento, o próprio nome já está dizendo, está escoando de forma inadequada, em excesso. Então, quando eu relaciono isso com o meu emocional, está me mostrando um desequilíbrio de emoções. Então, provavelmente, eu estou num processo de tristeza, eu estou alimentando uma dor que está me gerando um transtorno ou depressivo. Ou, falando em processos de dinheiro, o dinheiro está escoando deliberadamente. Eu não estou sabendo fazer a gestão correta do meu dinheiro, eu estou gastando em excesso, eu estou comprando em excesso. E quando a gente entra num processo de comprar em excesso, o que tem por trás? Um desequilíbrio. Eu estou tentando suprir alguma dor, algum vazio, algum buraco emocional. Lembra da Eva, lá no começo da live, que eu contei a historinha dela? Tá? Então, o vazamento, ele está relacionado à tristeza, a eu não gerir algum fato da minha vida e eu estou, de repente, chorando demais, eu estou me desgastando demais, tá? E o dinheiro não está parando na minha vida. Ah, isso é regra, Pro? Claro que não. Claro que não. Eu vou avaliar. Isso é só uma diretriz, porque cada ser é único.
Como eu sempre falo, não tem regrinhas, tá? Não tem isso é aquilo, não. Avalia. Já a infiltração, que também é a água, é o quê? Né? É a emoção que eu estou gerindo por pessoas invadindo a minha vida. Infiltração. As coisas estão se infiltrando na minha vida sem que eu queira. Só que de quem é o poder? O poder é meu. Então a culpa não é da outra pessoa. Aliás, não existe culpa, né? Não existe culpa, mas o processo não vem da outra pessoa. Vem do processo de eu abrir, eu deixar essa abertura para que as pessoas invadam a minha vida. E quando as pessoas invadem a minha vida com o julgamento, por exemplo, eu me abalo com isso, eu me importo com o que as pessoas estão falando de mim, eu tiro o meu poder e dou para o outro, e o que acontece? Começa a ter problemas de infiltração dentro da minha casa. E o mofo? E o mofo? O mofo é a infiltração que ficou. O mofo é a infiltração de água que entrou na minha casa e ali ela ficou. E o que está relacionado com isso? Raiva, amargura, raiva que veio e ficou e gerou uma amargura. Então eu estou me tornando de repente uma pessoa amarga. Mágoa, ressentimento, vingança, ódio. Então, é uma emoção que eu vivi, que me gerou um desequilíbrio, eu não soube lidar com aquilo, eu não perdoei. E o perdoar, né? Ele não está relacionado a perdoar o outro. Ah, tudo bem, você me fez mal, beleza. Ah, eu te perdoo. Não. Isso é ego. Porque a gente já sabe que o outro não faz pra gente. Tudo que está à nossa volta, quem está materializando é o nosso ser divino. É o nosso campo de vibração. As pessoas são atores se movimentando nesse campo para mostrar, para espelhar pra gente o que a gente precisa mudar dentro da gente. Ah, eu vou perdoar o outro. Olha o que ele me fez. Olha o que ela me fez. A pessoa só faz com você aquilo que você se permite e que você tem compatibilidade energética. Aquilo só veio para você, olhe como um ponto de transformação. Aquilo só aconteceu na sua vida para que você enxergasse o que você está fazendo dentro de você. Então não é perdoar o outro, é te perdoar. E te perdoar não é num processo de julgamento interno, de culpa, de autoflagelo, né? Não é nada disso. É liberar teu campo, liberar teus canais. Ok, já foi, aconteceu. Eu me magoei, tá tudo certo, eu sou um ser em evolução. Eu fiquei triste? Fiquei também, ok, beleza. Fiquei com raiva do outro? Fiquei, me desgastei, ok, me desequilibrei. Gerei uma confusão, uma casa mega doente, um monte de infiltração na minha casa. Tá tudo certo, eu enxerguei, eu estou num processo, né, de atenção com a minha vida. Agora o que eu faço? Eu me perdoo. O que é me perdoar? É liberar esse canal destrutivo em mim. Porque a raiva, a mágoa, ela nos traz doenças, e doenças graves. Quando eu alimento isso dentro de mim, o que acontece? Vai passando pelos meus corpos, vários corpos energéticos que eu tenho, até chegar no meu físico. Então, eu alimentar raiva do outro, eu alimentar mágoa do outro, eu não estou mandando esse campo para o outro, eu estou alimentando dentro de mim. Eu estou fomentando essa energia de baixa vibração dentro de mim. E o mofo na casa, ele nos mostra isso. E tudo isso eu estou mostrando, falando para vocês esses sintomas, para que quando a gente terminar a aula, vocês mapeiem isso na casa de vocês em recorrência. Lembra o certo e errado que eu falei lá no começo da live? Em recorrência. Para que vocês entrem num processo de cura, tá? Então, falamos sobre o vazamento,
a infiltração e o mofo. Um outro aspecto da água na nossa casa, da casa doente, é o entupimento. Não é isso? Né? Quando começa a entupir tudo. Você vai lá na cozinha, a pia da cozinha, começa a transbordar água. Aí você vai tomar banho, lá no ralo, não desce a água, tá entupido também. Você vai escovar o dente, tá entupida a pia do banheiro também. Poxa, recorrente? Calma lá. O que tá acontecendo se eu observar a água? A água tá transbordando. A emoção está transbordando. E aí eu tenho dois aspectos, tá, gente? No entupimento. Eu tenho um que é o meu emocional transbordando, eu não tô mais conseguindo lidar com aquela situação na minha vida, né? Então eu tô transbordando, às vezes eu tô descontando no mundo, eu tô descontando nas pessoas, eu tô descontando no meu filho, na minha filha, eu tô descontando no mundo, nas pessoas à minha volta, lá no trabalho, eu tô uma pessoa chata, tô uma pessoa amargurada, tô uma pessoa triste, né? As pessoas estão sentindo, estão se afastando de mim, porque eu tô transbordando o meu desequilíbrio emocional. E aí a casa começa a entupir, tudo quanto é lugar começa a entupir. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é eu ser uma pessoa, estar num processo muito centralizador. Sabe aquela pessoa que ela quer dar conta de tudo e ela não delega, ela não se permite receber do universo? Ajuda. Ela não pede ajuda. Nós somos seres colaborativos. A gente precisa se relacionar com outras pessoas. A gente precisa aceitar apoio, aceitar ajuda. Porque aceitar ajuda e apoio significa o quê? Eu estou aberta ao universo a receber. Quando eu fico uma pessoa muito centralizadora, muito eu quero cuidar de tudo, só eu sei fazer, as pessoas fazem tudo errado, as pessoas não dão conta, eu que faço certo, eu sou a dona da verdade, eu seguro tudo comigo. Só que eu não dou conta, porque eu tenho muita área da vida para cuidar. E é saudável eu contar com a ajuda das outras pessoas. Porque eu permito também que as pessoas entrem num processo de evolução delas. Elas me ajudando, elas também têm os pontinhos de evolução no universo para elas. Então isso é saudável. Mas não, às vezes eu quero centralizar. Só eu faço tudo, eu dou conta de tudo, eu não quero ajuda de ninguém, ninguém pode me ajudar nesse momento. Eu entro também nesses processos de transbordar. Por quê? Porque eu entro num processo de estresse também. Eu não consigo dar conta de tudo, aí eu tenho que ir lá, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, da esposa, dos animais de estimação, trabalhar, ainda ter tempo para meta. A Elaine ainda me fala do me time, né? Que é o tempo pra gente. Eu tenho que dar conta de tudo, não dou conta. Vou transbordar, não tenho ajuda de ninguém, Começa com essa historinha. E aí, a gente entra nos processos também de transbordo, tá? De entupimento da casa, da parte hidráulica da casa. Um outro sintoma, gente, da casa doente... Bubu tá em cima da minha caneta, né, Bu? Você tá dormindo aí em cima da minha caneta? Um outro processo, gente, deixa eu achar onde... Ah, tá aqui. Ó, eu brigando com o Bubu. O Bubu tá aqui do lado, dormindo, gente. Vem falar bom dia pro pessoal, Bu. O Bu adora vir com vocês. Ó, aqui o Bu, gente. Tá dormindo aqui com a mãe, né? Tá assistindo com o pessoal, olha lá, ó. Também você tá no café com casa, é, Bu? Bu tá aqui, tá um friozinho em São Paulo? Então, antes da gente falar do outro sintoma, gente, então para quem tá chegando agora, nós estamos aqui numa série de lives que vão virar podcasts, que é o Café com Casa, que são lives de aquecimento que antecedem a nossa super jornada, Sua Casa Harmonizada, o nosso evento 100% online, 100% gratuito, que começa agora, no dia 19 de setembro e vai até o dia 23 de setembro. O nosso evento que antecedem
abertura de vagas do nosso curso Home Hertz, o nosso método de decoração holística que vai te ajudar a conquistar uma vida próspera, harmonizando a tua casa. Mas para isso, você precisa se inscrever no nosso evento gratuito Jornada Sua Casa Harmonizada, clicando lá no link acima na minha bio, gratuitamente. E clica lá, entra no grupo de alunos, onde você vai receber o link de todas as aulas, o nosso material em PDF. Tem muitas surpresas aí que a gente vai mandar no grupo exclusivo de alunos, que não é um grupo de bom dia, boa tarde, é um grupo exclusivo para o evento. Tanto que quando termina o evento, a gente encerra com o grupo, tá bom? Então não perca tempo, vai lá, porque a gente vai ter muito conteúdo transformador no nosso evento, Sua Casa Harmonizada, e você não pode ficar fora dessa, tá bom? Qual é o próximo sintoma, Pro? Parte elétrica da casa. Falamos da parte hidráulica, agora vamos falar da parte elétrica. Parte elétrica da casa não tem a ver com o emocional, tem a ver com o mental. Todos os processos de elétrica em desequilíbrio recorrentes na casa estão relacionados a como eu estou pensando e aos meus desequilíbrios racionais. O que é isso, Pro? Normalmente, quando eu tenho muita lâmpada queimando, curto-circuito, eletroeletrônicos queimando do nada, picos de energia muito frequentes na casa, provavelmente eu estou vivendo um processo de estresse. E o estresse, ele vem da onde? De eu não saber lidar com as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E eu não saber lidar com as coisas que estão acontecendo ao meu redor faz com que eu potencialize esses desequilíbrios elétricos na minha casa. E os desequilíbrios elétricos na minha casa potencializam mais ainda o meu desequilíbrio interior. Vocês entenderam como é uma troca? A casa interior conversa com a casa exterior. A casa exterior é a casa onde a gente mora. A casa interior é a nossa essência. E a casa exterior conversa com a nossa casa interior. Então, se eu tenho esse desequilíbrio mental gerado por um estresse, eu começo a materializar isso na minha casa. E isso acontecendo na minha casa potencializa mais o meu desequilíbrio mental. Isso acontece no emocional também. Por isso, do exemplo que eu dei para vocês lá, dos locais onde eu entrava, lá quando eu morava em Salvador, naqueles ambientes onde eram senzalas e tudo mais. Por quê? Porque ali tem uma condensação de energia, uma energia condensada. Se eu não passei por processos de limpeza energética, e a gente vai ter aulas aqui, tá, gente? Na nossa jornada, para a gente aprender a limpar a nossa casa dessas energias. E aí eu tô lá com meus pensamentos acelerados. Tô vibrando em ansiedade. Aquilo tá explodindo na minha mente, eu não consigo dormir. Eu tenho processos de insônia por conta de pensamentos acelerados, do meu desequilíbrio mental, de eu não saber lidar corretamente com as intempéries da minha vida. Aí eu vou dormir? Não durmo. Eu vejo lá o dia amanhecendo. Já passaram por isso? Todo mundo dormindo na minha casa e eu lá, minha cabeça conversando comigo. Pro lado negativo, claro. Você não vai conseguir fazer isso. Vai dar ruim, vai dar errado. Você não tem capacidade. Tal pessoa vai te fazer isso, vai fazer aquilo. E aí você cria uma história, né? Porque não fica só no pensamento. Você começa a entrar numa história dentro da tua cabeça. Você começa a contar uma história que nem aconteceu. Uma história de um futuro que pode nem ser gerado. Na maioria das vezes não é. Só que tem um problema nisso. Você tá lá contando a sua história, aí você vai dormir. Você tem um problema para resolver. Você vai dormir. Você vai deitar, né? Porque dormir não. Aí você começa. Amanhã tem isso e isso para fazer.
Você vai lá, chegar lá no teu trabalho, tem aquela pilha de coisas lá para fazer. Só que aí o chefe vai chegar lá e vai brigar com você. Vai ser autoritário. E aí você vai ficar triste. E aí você vai ficar abalada. E você não vai conseguir resolver. Será que eu vou ser mandada embora? Porque eu não vou conseguir resolver? Porque meu chefe vai gritar comigo. Será que eu não vou rebater? Eu vou ser mandada embora. Se eu ser mandada embora, como eu vou pagar minhas contas? E aí tem a escola do meu filho. E a escola do meu filho custa tanto. Como eu vou pagar com o meu salário? Sem salário? E isso e aquilo. E a história vai crescendo na tua mente. Só que aí tem um problema grave nisso. O que acontece? O que eu estou pensando começa a me gerar emoção. E é uma emoção positiva? Claro que não. É uma energia ruim. Uma energia de angústia, de ansiedade, de medo, de desespero. Eu começo a vibrar com uma história que eu nem sei se vai acontecer. Mas essa vibração está conversando com a minha casa. Essa vibração está conversando com o universo, uma vibração de algo que nem aconteceu, está no meu processo mental. E aí começa o caos na minha casa. Começa a pipocar coisa. Eu ponho a mão na televisão, me dá choque. Eu vou ligar o liquidificador, ele queima. A lâmpada, eu entro lá na minha lavanderia, começa o quê? Tum, 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 tum. Queima. Já aconteceu isso aí com vocês? Por quê? Porque eu estou num processo mental em desequilíbrio. Em desequilíbrio. Tá? Então, ok. Então, falamos sobre processo de hidráulica, a água, sintoma da água. Falamos também dos processos elétricos. Então, da hidráulica, que são a água correndo na nossa casa, e a elétrica, a energia correndo na nossa casa. A energia, processos mentais, a hidráulica, processos emocionais. Só que, assim, a casa, ela pulsa os sintomas, em geral, tudo que está acontecendo em desequilíbrio está conversando com a gente. E eu vou dar aqui um outro exemplo muito comum para vocês, que é agora falando nas estruturas da casa. Vamos falar aí da nossa porta de entrada. A porta de entrada da nossa casa, ela também mostra um sintoma doente da nossa casa, quando ela está em desequilíbrio. O que é a porta da nossa casa? A porta da nossa casa é a entrada da energia vital na nossa vida e na nossa casa. Quando essa casa está, por exemplo, deteriorada, ela está nos mostrando como a gente recebe a energia vital do universo na nossa vida. Então, por exemplo, uma porta que precisa de manutenção, que você não cuida dessa porta, que você não trata com carinho essa porta. O que é tratar com... Elaine, tratar com carinho uma porta? O que é isso, né? Quando eu entendo que a porta, ela representa a boca do universo, a abertura do universo, de energias positivas na minha casa, eu começo a entender como cuidar dessa porta, sim, com carinho. A minha porta de entrada aqui, ela tem enfeites. Eu coloco símbolos na minha porta de entrada que são relacionados às minhas crenças. E você pode fazer isso aí na tua casa. Eu coloco flores na minha porta de entrada. Você coloca flores? Por quê? Porque a porta é o primeiro item da minha casa que me recebe. Eu quero ser recebida com flores. Então eu crio mandalas de plantas holísticas. Quem me acompanha aí nos stories vê eu produzindo isso de tempos em tempos. Eu coloco arranjos holísticos na minha porta de entrada. Porque eu quero enfeitar, eu quero que essa minha porta seja o meu bem-vindo. Bem-vinda, Elaine, na sua casa maravilhosa. Eu borrifo aromas na porta de entrada a hora que eu saio, para quando eu chegar, eu ser recebida com um aroma particular da minha casa.
Eu tenho flores, eu tenho plantas em volta da minha porta de entrada que me trazem alegria, que tem uma cor bacana, que tem um aroma bacana. Porque a porta doente, ela não mostra isso. Ela já te traz o quê? Ela tá deteriorada, ela tá com a maçaneta quebrada, ela tá rangendo. Quando a porta de entrada tá rangendo, é muito zum, zum, zum. É muita conversinha na tua mente, sua, que não vai te levar a nada. São muitas brigas e desentendimentos, às vezes, aí na tua casa. Tá fazendo um barulho estranho, um barulho em desequilíbrio. A maçaneta quebrada. A chave com problemas. Quando você abre a porta da tua casa, ela não abre 100%. Né? Ela tem que abrir 90 graus. Né? Tem ali, você colocou obstáculos na tua porta de entrada. Será que a tua porta está abrindo de uma forma leve a hora que você entra? Ou ela está pesada, ela está dura, ela está rangendo, ela está com a maçaneta, o puxador estrupiado, sem manutenção, não tem uma cor colorida. Você tem obstáculos ali que fazem com que tua porta não abra 90 graus, encostando totalmente na parede. 90 graus é esse, né? Encostando totalmente na parede. Porque inconscientemente você está colocando obstáculos na abertura das coisas que você precisa receber do universo. Então abra espaço na tua vida. Cure a tua casa. Observando e simplesmente consertando a tua casa e depois a tua casa interior. A cura da casa doente, ela está exatamente nesse ponto. Onde você começa a observar esses sintomas, você conserta, é necessário consertar a tua casa com uma reforma, mas depois entrar numa reforma íntima. Por quê? Porque não adianta nada, né? Eu falei aqui para você. O problema do mofo é você guardar mágoa, você guardar tristeza dentro de você. Aí você foi lá, pinta, tira o mofo. E o mofo, gente, o mofo, ele é doído, né? O mofo, ele tem um cheiro ruim. O mofo não é só o aspecto do que você está olhando, ele tem um cheiro ruim. Ele cheira a energia negativa. Então, como você vai consertar? Você vai lá pintar e pronto, já resolvi esse problema. Pintei tudo, já tá com uma cor bonita, cheirosinho. Só que aqui, ó, não tá consertado. E se você não consertar, eu te digo mais, isso não vai parar. Se você achar que a ação do tempo, sem uma cura interior, vai resolver só você pintar a parede, isso vai aumentando. Nada no universo tá parado, tá, gente? Nada. Nada no universo tá parado, é ilusão você achar que, deixa aqui, uma hora eu resolvo. E a vida resolve. Tá tudo em movimento. Ou tá subindo ou tá descendo. Ponto. Não tem nada parado. Então, uma hora, essa mágoa do mofo, por exemplo, vai chegar no teu físico. Através do quê? De doenças. Aí o bicho pega. Aí a coisa começa. Chega no físico para te mostrar. Eu te mostrei lá atrás. Eu te mostrei lá atrás o teu desconforto. Eu te mostrei lá atrás a tua casa materializando o teu desequilíbrio. Eu te mostrei, você não quis olhar. Você deixou o quê? A vida resolver. Só que a vida não vai resolver para você. Você é responsável por isso. Então, busca também a tua cura interior. Falando em perdão, gente, lá no meu canal, eu tenho uma técnica guiada de meditação, que é a técnica do auto-perdão. Gratuita, disponível para você. Faça um movimento interior. Vá lá e comece a fazer essa técnica de desbloqueio dessas emoções enraizadas, né? Se é que você tem nesse momento da tua vida. Vai lá no meu canal, depois que terminar a aula, tá? E use e abuse dessas técnicas guiadas, dessas meditações que tanto
nos auxiliam como um apoio terapêutico aí da casa, tá bom? Então a porta, voltando no assunto da porta, ela também vai mostrar esse desequilíbrio da casa doente. Então vai, depois que terminar a live, olhar como é a tua porta de entrada. Ela tá desobstruída? Você tá pronta para receber do universo tudo aquilo que você merece? Ou você tá colocando aí obstáculos? Será que essa abertura do universo tem uma energia boa, que é a sua porta? Será que ela tá bonita, alegre, feliz para te receber? Será que quando as bênçãos do universo chegar para você, você tá com a porta aberta para isso? Uma porta linda e cheia de luz? Ou a tua porta tá doente? Um outro e último aspecto que eu vou falar para vocês da casa doente são as janelas. Sim, as janelas também representam a nossa vida, as janelas da nossa casa. As janelas da nossa casa representam o nosso olhar para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Você tem muita janela quebrada? Muita janela emperrada que não abre? Você fica lá. E quando tenta abrir, ela não abre total, ela emperra. Como tá o seu olhar para as coisas que estão acontecendo na tua vida? Será que você tá, colocando uma venda porque você não quer mexer nisso agora? Porque dói? Porque dá desconforto? Uma hora eu resolvo isso. Não quero olhar para isso agora, não. Provavelmente as tuas janelas estão com problemas. A janela representa o nosso olhar. As portas, a nossa comunicação e a porta de entrada, a boca do universo para a gente receber. As janelas, o nosso olhar para a vida. Como eu estou olhando as coisas ao meu redor? Será que eu estou colocando uma venda para resolver isso depois? As janelas, provavelmente, da tua casa estão com problemas. Tá? Isso tem a ver com sujeira também. Eu estou tapando os olhos para algo que eu posso resolver. Ou eu estou delegando. Ou eu estou delegando um problema que é meu. Sabe como é um problema comum? Eu estou com problemas financeiros. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho trabalho. Eu estou desempregada, há tempos. Mas a culpa é do X. É claro que eu não tenho trabalho. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha a pandemia. Olha a crise. A culpa é do meu pai. A culpa é da minha mãe. A culpa é do meu trabalho. A culpa é do meu chefe. Eu não estou querendo olhar que o meu exterior é um reflexo do meu interior. Não existe vitimismo. Eu preciso entender que o que está acontecendo na minha vida é um reflexo do que eu preciso curar internamente. E as janelas estão também estão me mostrando o meu olhar para os problemas que eu tenho versus o empoderamento. Se eu criei, eu também tenho o poder de curar. E isso é magnífico. Isso é extremamente poderoso. Isso nos tira da posição de desconforto, de eu me empoderar. Ok, eu sou um ser em evolução. Eu não enxerguei isso. Eu acreditava que era o problema do outro que me afetava. Agora eu entendo que eu sou um ser de luz iluminada. E eu tenho o poder de corrigir. Então eu vou enxergar, eu vou estar num estado de observação na minha vida, com os olhos abertos, com as minhas janelas da casa em boa manutenção. Para que tudo que acontecer à minha volta sejam starts, ferramentas poderosas na minha casa para eu entender o que está acontecendo dentro de mim e buscar a cura. Esse é o primeiro passo. Esse é o grande passo da casa doente.
É a casa manifestando o que eu preciso curar dentro de mim. E eu, com uma atenção plena da minha presença, entendendo esses movimentos e buscando uma cura interior, tá? Então, isso faz com que eu comece a movimentar a minha vida de uma forma próspera. Por quê? Porque eu começo a harmonizar a minha casa através da decoração holística. Eu começo a entender os aspectos interiores meus, que eu não entendia, que estavam tão lá dentro e estavam manifestando uma vida diferente da que eu queria. Porque eu quero uma vida próspera, eu mereço uma vida próspera. E harmonizando a minha casa, eu conquisto isso, tá? E é tudo isso e muito mais que a gente vai continuar aprendendo por aqui. Tanto nas lives de aquecimento, que é essa que você está aqui comigo, que vai até o final da semana que vem. Mas principalmente a gente vai, mergulhar profundamente nisso no nosso evento gratuito que vai acontecer no dia 19 a 23/9, agora de setembro, que é a Jornada Sua Casa Harmonizada. E se você não se inscreveu, você precisa ir lá, no link lá da minha bio, no meu perfil, entrar no grupo de alunos para receber todo esse material e essas aulas gratuitas para começar a transformar a sua vida, conquistando uma vida próspera, harmonizando as suas casas, externa e interior. Tá bom, pessoal? Curtiram a aula? Gostaram da aula de hoje? Digam para mim. Fabi, Thaís, maravilhosa. A Fabi maravilhosa aí. Daniela, Miliane, Vovó que Faz, Neymária, Miriam, Luzicaz, Otávio, Márcia, Conceitos, Osvanir, Rosimeire, Harmonize, Dani Amorim, Suzete maravilhosa, Ana Duran. Gente, Antoniedo, olha o Tony aí também maravilhoso, Luparrilo. Que felicidade, gente, que vocês participaram dessa aula comigo. Tomaram um café gostoso. Tá ficando aqui um dia lindo aqui em São Paulo, pra gente aproveitar todo esse conteúdo. Então, vou encerrando aqui a nossa aula sobre a casa doente. O que você precisa fazer agora é, em primeiro lugar, observar esses sintomas na tua casa. Segundo, listar isso no teu caderninho. Lembra do nosso caderninho que a gente começou ontem de anotações? Todo conhecimento vai passar por um comportamento, senão ele, vai embora. Então, você vai listar isso, vai criar um plano de ação. Mas em terceiro passo, principalmente, entender que a gente precisa relacionar isso com a nossa casa interior. Esse é o jeito correto de curar a casa interior. E já te dou aí de presente uma ferramenta, que é a meditação de auto-perdão, que está lá no meu canal, gratuitamente, para você usar e abusar, corrigindo e curando a tua casa interior. Tá bom? Um beijo grande e até amanhã. Acordem cedinho, não me deixem aqui falando sozinha, tá bom? Gratidão pela presença e até mais.